Boa tarde a todos. Essa é mais uma conversa online do Sindiconte Rio. Hoje, nossa conversa é com o senhor Vladimir Carvalho, presidente da Alterdata Software, que vai abordar o tema Como criar o ambiente inovador com o metaverso. Antes de passar a palavra para o senhor Vladimir, a presidente do Sindiconte Rio, senhora Diva Gesualdi, dará as boas-vindas. E, em seguida, daremos início à nossa conversa online. Obrigada, Evelyn. Boa tarde a todos. Boa tarde, Vladimir. Obrigada por estar conosco neste momento, novamente, de uma turbulência do bem, onde teremos que nos atualizar com mais uma novidade tecnológica, a metaverso, e que todos aqui possam ser despertados para a necessidade contínua de se aprofundar nesse tema também. Então, a todos, obrigado por estarem conosco, e para não demorar muito, Vladimir, a palavra está com você, e obrigada, tá? Obrigado, Diva, obrigado a todos aí pelo convite. A Alterdata está sempre à disposição dos contadores do Rio de Janeiro, trazendo conteúdos, trazendo informações, para que a gente possa o tempo inteiro estar adaptando a nossa profissão a essas realidades, essas tecnologias, essas mudanças que vão surgindo aí ao longo dos anos. Eu estava comentando aqui em off aqui com a Diva que esse tema tem assustado algumas pessoas, mas não é muito diferente de quando eu comecei com tecnologia em 1982, em que os contadores tinham muitas dúvidas do que era esse tal desse computador que vinha para trabalhar nos escritórios. E eu tive que fazer milhares de palestras. Depois, anos depois, quando estava tudo estável, veio a internet. E os contadores de novo, meu Deus, o que é a internet? O que é isso? O que vai acontecer? Mais uma vez eu fazendo palestras e mais palestras, e agora surgiu outra tecnologia que tem assustado. Ou seja, essas mudanças são cíclicas. Não tem problema que elas aconteçam. O que não pode acontecer é do contador ficar fora desse contexto e não entendendo uma coisa que está vindo em nossa direção, de tal forma que a gente tenha tempo de se adaptar, de se ajustar, né? Eu vou compartilhar a minha tela aqui para ficar um pouco mais didático. Deixa eu pegar aqui a tela inteira aqui. Acho que já está aparecendo aí, não está? Alguém me dá um sinalzinho só se está ok? Tá, já o tá, mês né? de outubro, né? Mês de outubro Isso. está aqui. Beleza. Para quem não me conhece, então meu nome é Vladimir, eu sou fundador e presidente da Alterdata, uma empresa de tecnologia que lida muito com a classe contábil. Nós somos uma das maiores do país nessa área. Nós temos aí cerca de 2.200 colaboradores, somos a quinta maior em tecnologia. Na nossa frente não tem ninguém na área contábil. A gente tem aproximadamente 62 mil clientes ativos. Eu sou graduado em Direito, tenho pós-graduação, MBA em Negócios. Eu vim me preparando para ser executivo de uma empresa de tecnologia que está evoluindo continuamente. Esse assunto que nós estamos falando em questão é um assunto que tem despertado uma série de interesses dos profissionais de inúmeras profissões distintas, porque, na realidade, é um processo de mudança que vem acontecendo na sociedade inteira. Alguns futurólogos, como esse aqui, estão afirmando que nos próximos 20 anos, nós vamos ter mais coisas acontecendo do que os últimos 300 anos. Quando eu falo de mais coisa acontecendo, eu não estou falando de tecnologia apenas, eu estou falando de tudo. A maneira de aprender, a maneira de se relacionar com o cliente, a maneira da gente capacitar as pessoas, a maneira que a gente lidera as pessoas, tudo está mudando. Então, todo o processo de relacionamento para atender expectativas está sendo modificado. E muitas tecnologias estão surgindo para beneficiar e para estar mais integrado a essa mudança que vem acontecendo com muito mais intensidade ultimamente. A gente como ser humano, tem uma certa dificuldade de perceber essas mudanças por causa disso aqui. Nós temos uma tendência de superestimar o que está no curto prazo e subestimar o que está no longo prazo. É mais fácil para a gente observar alguma coisa que vai mudar agora, no ano que vem, do que uma coisa que vai mudar daqui a 10 anos. Só que isso aqui é um problema sério, porque muitas das vezes o processo de mudança está acontecendo e nós não estamos observando, nós não estamos prestando atenção nele. E quando aquilo acontece e se consolida de fato,
acontece um problema, que nós somos pegos de surpresa. E uma analogia que eu gosto de fazer nesse momento é o seguinte: se eu estou andando numa floresta e eu sei que atrás daquela montanha tem um dinossauro, não tem problema nenhum. Se eu sei que ele está lá, eu crio mecanismos, eu fujo, eu entro num buraco, eu subo na árvore, eu faço alguma coisa. O que não pode acontecer é eu estar andando na floresta e o dinossauro aparecer na minha frente. Aí eu estou com problemas. Isso é a mesma coisa quando acontece um processo de mudança em nossas profissões. O metaverso está vindo aí. Se eu sei que ele existe, eu sei o que ele é, mesmo que eu não esteja completamente envolvido agora, não tem problema, porque eu vou me adaptando naquela direção. O que não pode acontecer é uma tecnologia surgir do nada que eu não vi e eu ser pego de surpresa. O empreendedor de sucesso é aquele que não é surpreendido, é aquele que se antecipa. Então, esse tema que nós estamos falando aqui em questão, o metaverso, nesse momento, globalmente, no mundo, se tem mais perguntas que respostas. Ainda não tem uma posição consolidada do que vai acontecer, quem vai ter mais sucesso, que tecnologias vão ser usadas, ainda não se sabe, porque as coisas são muito novidades. Mas esse é um momento extremamente oportuno para a gente estar entendendo as direções com que as coisas acontecem. Nós estamos vendo que os mundos virtuais e reais, eles estão se misturando. Eles estão ganhando vidas, mesclando uma coisa com a outra. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos um mundo separado nosso e tinha uma outra coisa, que era esse mundo virtual. Quando eu entro no Instagram, por exemplo, ali tem um mundo que eu mostro a minha felicidade, só mostro foto linda. Eu não mostro foto quando eu estou triste, eu não mostro foto quando eu bati de meu carro, eu não mostro foto quando meu cachorro morreu. Não, é só coisa linda. É um mundo diferente desse mundo que a gente vive. O que a gente está vendo acontecer com o metaverso é que essas coisas estão se fundindo. Muitas empresas estão vendendo produtos no mundo real conectado ao mundo virtual. Muitas empresas estão vivendo coisas em dois mundos que muitas das vezes as pessoas não sabem nem o que é o quê. Olha esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui eu tirei da NRF, um evento em Nova York que eu tive esse ano, e em janeiro, e mostrou uma coisa muito curiosa. Isso aqui eu fotografei do slide da Amazon. A Amazon é uma das maiores empresas do mundo de varejo, 140 mil funcionários. Isso aqui são dispensadores de livros que tem no metrô, em áreas públicas. O que esse negócio aqui mostra para a gente? É um dispensador, aqui é um, aqui é o outro e outro. O curioso é que nesse dispensador aqui, que tem vários livros, que você bota um dinheiro e eles jogam o livro para você, ele está dando informações lá em cima, é o seguinte, ó, esses são os livros que foram mais vistos na Amazon.com, na internet. Mais de 10 mil reviews. Vladimir, Oi? Vladimir, o slide que eu estou vendo aqui é outubro, é o calendário de outubro de 2022, e uma opção de coisa escritinha embaixo. É disso que você está falando? Não. Não é não. Então a tela não compartilhou. Espera aí. Eu estou pensando que você está falando aqueles escritinhos que estão ali embaixo, mas eu não estou casando. Espera aí. Você está vendo uma tela aí agora? Por enquanto, não. Ainda estou com a tela do calendário de outubro. Espera aí. Não compartilhou, então, o meu PowerPoint. Agora sim. Agora apareceu, nossa sociedade mudará, tal. Isso. Agora deixa eu ver se eu vou abrir a tela inteira, se vai aparecer. Você está vendo aí? A nossa sociedade mudará, está vendo? Isso. Isso sim. Uma pessoa com a mão no queixo, é isso? Correto. Agora sim. Vê se vai passar o slide. Passou? Ainda não. Ainda continua o Gerard lá. Vê se passou. Com os 300 anos. Ainda não. Não passou? Não. Na sua apresentação, ele está marcado ainda no 3, como se não estivesse andando. É.
Ah, não, destaque... peraí. Vocês estão vendo o PowerPoint, você não está vendo a tela cheia. Peraí. Não, não está em tela cheia a apresentação. Ah, Isso, você clicou Agora na 4. apareceu. o compartilhamento não está compartilhando minha tela cheia. Espera um instantinho. Cadê o compartilhamento aqui? Tem alguma coisa errada no compartilhamento, cara. Ele não estou vendo aqui a minha tela cheia. Espera aí, deixa eu fazer diferente. Só um segundo. Deixa eu fazer assim. E aí eu vou lá. Compartilhar. Aqui. Agora você está vendo. Agora está a nossa sociedade. Agora sim, a tela está cheia. Passou? Sim. Nossa tendência. Isso, agora sim, tá bom. Então, isso aqui é aquela parte que eu falei das tendências, das mudanças, que eu já comentei. Aqui é o lance que eu falei também da superestimar o curto prazo e subestimar o longo prazo. E aqui eu estava falando das misturas, tá? Aqui as misturas desses dois mundos. Esse slide que eu estava parado aqui agora. Você está vendo esse slide? Da Amazon. Isso, exatamente. Aqui são dispensadores de livros, tá? Então, isso aqui eu tirei lá de Nova York. E vocês veem uma coisa curiosa que está escrito nesse dispensador aqui, por exemplo, que ele está mostrando os livros que são vendidos, que tiveram mais de 10 mil reviews na Amazon.com, na internet. Esse aqui está mostrando os highlights, ou seja, quais são os livros que mais se destacam. Ele está mostrando aqui quais são os livros que as pessoas que leram mais rapidamente, em até 3 dias. O que eu quero dizer com isso aqui? Esses livros são de verdade, são físicos. Mas ele está vendendo o livro físico como uma informação do mundo virtual. O mundo virtual está alimentando de dados para vender coisas no mundo físico. Essa aqui é uma coisa bem impressionante que está cruzando. A gente está vendo os cruzamentos começarem a acontecer e isso está mudando completamente a nossa compreensão de algumas coisas. E o metaverso vai entrar nesse contexto aqui já já. E nós temos que entender que as gerações estão enxergando esses mundos de uma forma completamente diferente. Esse slide, por exemplo, aqui eu tirei também lá de Nova York, desse evento. Ele é bem interessante, que mostra o seguinte: se nós olharmos na coluna, em pé, eu estou vendo aqui a idade das pessoas, ou seja, quem nasceu antes de 1946, ele está nessa primeira coluna aqui. A minha geração, por exemplo, é a segunda. Eu nasci entre 46 e 64. Eu sou de 63. Então, eu estou nessa coluna aqui. As outras colunas são os mais jovens. Se nós olharmos agora na linha, nós vemos as coisas que impressionam essa geração. Então, você vê que os carros, o que veio acontecendo, até chegar o carro autônomo. Você vê que os brinquedos, o que aconteceu. Quem nasceu antes de 46 estava acostumado com disco de vinil. A minha geração é fita cassete. E as coisas foram evoluindo. O mais importante é olhar esse leadership, que é a maneira de liderar. Observa que quem nasceu antes de 46 estava acostumado ao líder estar numa posição de controlar, depois de direcionar, depois de coordenar, depois de guiar. Eu vou ampliar no próximo slide esse pedacinho aqui, porque nós temos que entender que nós temos empresas que vendem produtos para clientes de idade diferente da nossa. Muitos dos clientes da Alterdata são contadores que têm 30 anos. Se eu tentar montar a Alterdata baseado nessa segunda coluna aqui, que é a minha forma de pensar, eu não estou antenado com o meu cliente, que de repente é da 4ª geração aqui. Ele pensa diferente, ele quer coisas diferentes, ele quer serviços distintos. O metaverso, por exemplo, que para mim, e assusta, para a Diva pode assustar, para um garoto que tem 10 anos de idade hoje, não assusta. Para ele isso é natural. Daqui a 10 anos, ele vai ser cliente do escritório da Diva. E a Diva vai ter que estar preparada para ter um escritório para esse menino que está acostumado com o metaverso e outras tecnologias dessa natureza. Então, isso é muito importante compreender. Esse slide aqui amplia aquele pedaço lá. Então, por exemplo, a minha geração, que é a segunda aqui, o líder estava numa posição de direcionamento das pessoas. Observa a última coluna, as pessoas que nasceram de 2010 a 2024, a posição do líder é inspirando as pessoas. Eles não aceitam lideranças distintas. O que significa isso?
A Alterdata tem 2.200 pessoas. 62% da empresa tem até 30 anos. Se eu tentar impor a minha forma de liderar para eles que, de repente, estão em outro patamar aqui, ninguém quer trabalhar comigo, porque a minha forma não está adaptada à forma deles. Se eu tentar impor a minha visão de marketing, de atendimento, para os meus clientes que têm 30 anos, eles não me aceitam. Eles entendem que eu não estou conectado às necessidades deles. Então, é muito importante que a gente veja o metaverso como um processo evolutivo importante para a gente se adaptar aos nossos clientes. Outro dia eu estava fazendo uma palestra dessa e um cliente estava assistindo. Quando terminei a palestra, ele chegou para mim, já é um senhor, assim, deve ter uns 60 e poucos anos, e falou: Admir, não concordo nada disso, eu odeio esse negócio, eu sou do tempo que eu gosto de abraçar o cliente, eu gosto de sentir o cliente, eu gosto de tocar nele, eu gosto dessa coisa de olho no olho, eu não concordo com esse metaverso, não gosto. E a minha resposta para ele foi a seguinte: rapaz, o mundo não está nem aí se você gosta ou não. Você é muito pequeno perto do mundo. Não interessa se você gosta ou não. Independente se você gosta ou não, o mundo vai para lá. Você já perguntou para o seu cliente se ele quer ficar abraçado contigo? Você já pensou que um cliente teu de 20 anos de idade, ele quer resolver tudo pelo WhatsApp, ele quer resolver tudo pelo metaverso, ao invés de ter um contador telefonando para ele todo dia? Eu falei para ele: você sabia que na minha casa eu não tenho mais telefone fixo? Não tenho, cara. Telefone, e eu não atendo celular de quem não está no registro, tudo WhatsApp. O mundo está avançando. E o metaverso tem muito a ver com isso. Se nós pudéssemos definir o que é essa coisa que está surgindo? O metaverso é uma espécie de camada de realidade integrada, os mundos reais e virtuais. Ele está misturando. Na prática, é um ambiente virtual imersivo, construído por meio de diversas tecnologias, como realidade virtual, realidade aumentada e hologramas. O que eu quero dizer com isso? Todas as tecnologias, né, ligadas à informática, elas não nascem sozinhas. Elas nascem da junção de algumas coisas. Quando, por exemplo, a Apple inventou o iPhone, ele não inventou do nada. A tela touch já existia, as baterias pequenas já existiam, o tipo de produto que ele já existia, o 3G já existia. O que a Apple fez foi colocar tudo no mesmo ambiente. E aí foi inovador. O metaverso está causando isso. A realidade virtual já existia, a realidade aumentada já existia, os hologramas já existiam, estão indo tudo para um ambiente só. É o mundo virtual que dará início a essa nova fase da internet. A grande parte dos futurólogos estão entendendo que o metaverso é uma nova versão, é uma nova geração da internet, em que nós não vamos entrar na internet, nós já vamos estar lá. Até pouco tempo atrás, a gente falava assim: eu vou lá na internet ver se isso existe. Você observa que hoje, com o celular na mão, se alguém pergunta alguma coisa, você vai no Google e já consulta. Você já está nela, você não vai lá. Meu pai tem 87 anos. Às vezes ele quer saber alguma coisa. Essa semana ele estava perguntando para mim negócio da idade de algum jogador de futebol, que eu não lembro qual. Ele pegou o celular com 87 anos e perguntou para o Google qual é a idade do fulano de tal. E falou, idade tal. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você já está lá. Isso vai acontecer com o metaverso. Você não vai lá. O teu celular vai estar conectado o tempo inteiro. Então, o cliente, quando pedir uma reunião, você já vai estar dentro desse ambiente para fazer a reunião com ele. Então, o metaverso ele surgiu lá atrás, em 2003, com um aplicativo chamado Second Life. O Second Life foi criado nos Estados Unidos para ser um ambiente que você teria como se fosse uma segunda vida, num ambiente 3D com óculos de realidade virtual, e ele tinha uma pegada de jogo, de game. Então, o game que foi o início em que você via os bonequinhos interagindo. O Second Life foi um fracasso, não deu certo, porque faltava alguns pedaços do processo. Faltava dinheiro, vendas, faltavam motivos para as pessoas estarem lá, além de se divertir num joguinho. Mas a ideia já era a mesma que a gente vê hoje, que é você estar dentro do ambiente virtual, você olhar para o lado e ver um bonequinho, que eles chamam de avatar, olha o bonequinho do seu amigo e você faz aquelas coisas.
Você imagina agora o seu cliente do contador, que vai ter uma loja dentro do metaverso, vendendo produtos, que vai gerar dinheiro, que vai gerar caixa, e você vai ter que contabilizar esse negócio. E o cara vai vender um produto que não tem inventário. Como é que faz o cálculo? Será que tem ICM, circulação de mercadoria, ou não tem ICM? Será que tem inventário para estar depois checando com a Receita Federal se vendeu, onde entrou aquilo, onde saiu? Tem um monte de dúvidas, mas as coisas vão acontecer. Essas 3 tecnologias é o que está fazendo sendo viável o metaverso nascer. A realidade virtual é uma tecnologia que você se coloca dentro daquele mundo. Quando você usa um óculos 3D, que atualmente ainda é um óculos grandão, mas ele está indo para outras tecnologias para você ter um óculos menorzinho, com uma câmera na lateral, mas você, nesse momento, tem um óculos maior, você está dentro de um ambiente imersivo de 360 graus. 360 graus significa que se você botou o óculos, você está lá dentro, você olhou para cima, você viu o teto. Olhei para o lado, eu vi meu amigo. Olhei para o chão, eu vi o pé do meu bonequinho, do avatar. A realidade virtual te coloca inserido dentro desse contexto. A realidade aumentada, ela troca imagens baseadas em algo que você precisa ver, que alguém quer te mostrar. Por exemplo, eu tive há uns anos atrás em Barcelona, no museu, e nesse museu era uma casa de um artista e a casa vazia. Não tinha nada dentro dela. Os cômodos vazios. Com o celular, eu apontava o meu celular na direção do quarto. No meu celular aparece a cama, o lustre aceso, a lareira na sala com fogo. Eu faço assim com o celular para cima, ele mostra o teto com a iluminação. Eu olho para cá, não vejo nada. Eu olho aqui, eu vejo uma realidade que ele está inserindo naquele contexto. Então, é inserir uma realidade dentro de um contexto de um mundo real. Meus olhos estão vendo o mundo real e eu olho pelo celular e vejo uma coisa diferente. Agora, você imagina você estar olhando para um lugar, eu estou dentro de um ônibus, olhando todo mundo normal, sentadinho na cadeira, eu boto o óculos agora aqui, passei a ver, além das cadeiras, que é o mundo real, eu passei a ver propagandas, frases, divulgação de coisas, tirei o óculos, eu vejo o ônibus normal. Isso é realidade aumentada. Os hologramas, eles criam imagens tridimensionais a partir de um determinado hardware. Um conjunto de luzes levanta e eu poderia estar fazendo uma palestra dessa num auditório e as pessoas sentadas no auditório e vendo um fecho de luz com uma imagem minha lá no auditório. Totalmente possível, totalmente viável. Essas tecnologias estão se juntando a outra coisa muito importante, que é a base tecnológica do dinheiro. E aí a contabilidade aqui é muito importante entender esses conceitos. 3 conceitos são importantes compreender. Blockchain, blockchain, que é as chaves de segurança que garantem que não vão ter hackeamentos, por exemplo. É um método que trava as chaves com altas encriptografias para garantir que determinadas coisas sejam seguras. A segunda coisa são as criptomoedas, que estão baseadas no blockchain, nessa primeira tecnologia. As criptomoedas e o Bitcoin, a mais famosa delas, é onde a gente pode comprar e pagar coisas, garantindo que aquele dinheiro é um dinheiro, de fato, que pode ser contabilizado, por exemplo. A Alterdata, por exemplo, às vezes a gente precisa de algum produto internacional que usa nas bases técnicas dos nossos sistemas, o pagamento é em Bitcoin. Eu tenho que pegar um dinheiro que está no Banco Itaú, dou uma saída nele, compro o Bitcoin, manda para não sei para onde, volta essa informação, a contabilidade tem que contabilizar um dinheiro que não é real, não é dólar, não é euro, não está em país nenhum. Porque o Bitcoin ela é um dinheiro eletrônico, pura e simplesmente. Não existe moeda física, não tem nota, não tem moeda, não existe, ele é totalmente eletrônico. A terceira tecnologia para se compreender são os NFTs. O NFT é uma chave de não fungível que garante autenticidade. Por exemplo, estou no metaverso, comprei um imóvel e eu quero comprar um quadro para botar na minha parede, um quadro virtual. Mas eu quero um quadro autêntico, não quero que ninguém tenha um quadro igual a mim. Então eu vou lá num outro cara, no metaverso,
e compro esse quadro, ele me dá a chave do NFT. Quando eu pago por esse NFT em criptomoeda que está usando a tecnologia do blockchain, aquele quadro é meu. Eu vou e coloco no meu ambiente virtual e ninguém mais tem igual. É como se você estivesse comprando algo com autenticidade, exclusivo, único. Então, isso é muito importante. Os NFTs é que garantem essa autenticidade para não ter pirataria, cópias e coisas dessa natureza. Essas 3 tecnologias, com as 3 anteriores, faz as coisas começarem a acontecer. Muitas pessoas ainda estão achando que isso não vai pegar, não vai dar certo, que ainda é um vapor, que ainda é algo que não é muito concreto. Ninguém tem muita certeza. Porém, o que me dá um cheiro de que a coisa é muito séria é quando tem muito dinheiro envolvido. Essa estatística aqui mostra que até 2024 vão ser gastos 800 bilhões em pesquisa, em desenvolvimento. Então, muitos problemas que hoje existem vão ser solucionados muito rapidamente, porque grandes empresas estão botando bilhões de dólares para resolver esses obstáculos que ainda existem. Os NFTs, por exemplo, que são as chaves de segurança que eu comentei, em 2018 foram negociados 42 milhões de dólares. 42 milhões, muito dinheiro, né? Porém, em 2021, esse número foi 18 bilhões, 400 vezes mais, de 2018 para 2021. Ou seja, o movimento é imenso, é gigantesco, e isso está mudando um monte de coisa. Por exemplo, isso aqui é um exemplo real de realidade aumentada. Essa tela que vocês estão vendo aí é a tela de um celular. Essa perna é uma perna real de uma pessoa, que ele está de meia, e ele está numa loja virtual, e embaixo ele está escolhendo o tênis para testar. O sistema está colocando o tênis virtual no pé real dele, para ele ver se ficou bonito, se ele gostou. Ó, esse movimento que ele está fazendo é ele fazendo com o pé mesmo. E o software está misturando as duas realidades. Alguém perguntou alguma coisa? Tinha um microfone vazando aí. Nós estamos vendo. Ah, beleza. Está vendo se movimentar, não está? Sim. Tá bom. Não. Esse aqui, por exemplo, é um metrô. Olha só, eu vou voltar para vocês verem o começo. Quer ver? Olha o que vai acontecer aqui agora. Ó. Aquelas cadeiras são reais. Tudo que ele está vendo agora aqui está no óculos dessa pessoa. Tudo que está escrito aí é propaganda, divulgação da realidade aumentada, misturando o mundo real com o mundo virtual. Esses carros ali são carros de verdade. Ele está caminhando na ponte. Olha, esse trem é de verdade, mas aquele sinalzinho vermelho em cima, esse 3 minutos flutuando no ar, tudo é virtual. Olha as propagandas no chão. Isso aqui é o óculos que está permitindo fazer. Ó. Essa mão é virtual, tá vendo? O carro ali é real, mas as coisas que estão na frente dele ali são todas virtuais. A realidade aumentada mistura esses dois mundos, de tal maneira que a gente possa entender que, olhando com aquele óculos específico, nós vamos ver um outro mundo à nossa volta. E, na verdade, para a gente entender mais claramente, o metaverso ele permite que a gente crie um avatar. Esse avatar é um boneco, é um desenho animado, que nós vamos dizer como é que nós queremos que ele seja, cabelo grande, pequeno, como é que são as características, quero um mais gordinho, mais magrinho, quero um assim, eu posso definir aquele determinado espectro que eu quero que me represente no metaverso. O que vem acontecendo gradativamente é que o processo evolutivo está muito alto. Então, hoje, você vê os bonecos mais ou menos como aquele ali, que é uma animação. Parece um desenho animado. Porém, observa a semelhança desse boneco com o mundo real. É muito parecido. Já existem softwares hoje que leem as tuas fotos do Facebook, Instagram e LinkedIn, por exemplo, e criam um boneco muito parecido com você, de tal forma que os seus amigos vão te reconhecer e saber quem você é. O importante entender desse contexto é que na hora que você está dentro do metaverso, você pode chamar os teus amigos para participar de coisas. Esse exemplo que está mostrando aqui agora, essas duas pessoas que são no mundo real, elas estão na casa delas com o óculos, elas combinaram de ir numa festa. Quando elas estão dentro da festa, elas estão com esse óculos, uma olhando para a outra, podendo comprar coisas, escolher coisas, podendo ir num show. Esse show, por exemplo, aí é um show real. Só que elas estão assistindo virtualmente.
Então, por exemplo, eu poderia virar para a Diva hoje e falar, Diva, vamos num show do Elton John? Hoje, em Londres. Vamos. Eu estou na minha casa, a Diva está na casa dela, eu com meu óculos 3D, ela com o óculos 3D dela, a gente entra no metaverso e chega naquele show, a gente paga o ingresso com Bitcoin, a gente entra, eu olho, tá, o Elton John está lá de verdade, porque é um show real. Só que tem câmeras transmitindo para o metaverso. Aí eu e ela estamos vendo, escutando o som, eu olho para o lado e eu vejo a Diva. Ela olha para o lado e me vê também. Porque os personagens nossos, os avatares nossos, são muito próximos da realidade. As câmeras estão conseguindo levar emoções. Olha a expressão dela em relação ao boneco. Por quê? Porque reuniões vão ser feitas no futuro, daqui a pouquíssimo tempo, desse tipo, em que as pessoas vão olhar os personagens e eu vou entender a emoção das pessoas. Então, na hora que eu falar alguma coisa, eu vou conseguir entender se o outro gostou, se não gostou, qual é a reação dele. Eu não preciso me expor para mostrar a minha câmera aberta. Eu posso fazer com que o meu avatar me represente nessas determinadas situações. Isso muda completamente uma série de relacionamentos nossos com esse tal desse mundo. Os games vão continuar sendo muito importantes. As empresas que hoje estão mais fazendo sucesso no metaverso são as produtoras de games, elas estão crescendo violentamente, e as tecnologias das câmeras estão evoluindo. Isso que você está vendo aqui são os novos óculos 3D, que não usa mais esse aí, ó, grandão, mas usa aqueles menores, com câmeras mais precisas, e a haste colocam um fone no seu ouvido, então você está vivendo aquela determinada coisa de uma forma muito mais dinâmica. Todo o processo de relacionamento das pessoas vai passar por uma realidade distinta, através de visões 3D. Olha esse exemplo aqui. Isso é um ônibus na China. Observa tudo que está sendo anunciado aqui. Você imagina o que vai mudar o mundo do marketing. As empresas que são de marketing vão mudar drasticamente, porque você vai ver as coisas nesse tipo de formato. Ou seja, as coisas estão mudando aceleradamente. Hoje, os avatares são montados do jeito que você quiser. Mas algumas teorias mostram que essa forma deles se apresentarem distancia um pouco as pessoas do mundo, que parece que é um desenho animado. Mas na medida que se evoluir e eu começar a ver um bonequinho igual a mim, a coisa muda. Nós não vamos mais saber exatamente se nós fomos naquele lugar, por que razão foi. Isso aqui, por exemplo, é uma loja da H&M, no metaverso. Quem já foi na Europa já deve ter entrado numa loja da H&M lá. Esse tapete vermelho é onde o avatar entra. O meu bonequinho entra aqui, eu olho a roupa, escolho a roupa que eu quero comprar, pago essa roupa com cartão de crédito e o sistema pergunta se ela vai ser entregue para mim ou para o meu avatar. Se eu estou comprando uma roupa que é para o meu avatar, o meu boneco vai passar a usar aquela roupa. Se é para mim, eles mandam entregar na minha casa. A mesma coisa acontece no Carrefour. Essa é uma loja do Carrefour no metaverso, que você vê sua mão no carrinho, você vai andando na gôndola do supermercado, olha os produtos, pega o produto, ele flutua em volta dele as informações nutricionais, preço, tudo, você põe no carrinho, terminou, você paga um cartão de crédito, eles entregam na sua casa. Essa é uma loja do Boticário, no Brasil. Essa loja teve mais de 10 milhões de acessos em um mês e pouco. É um número astronômico. Impossível de realizar esse tipo de visita, esse volume de visita numa loja física. E eles vendendo cosméticos para o mundo real, entregando cosméticos na nossa casa. Essa aqui é uma loja da TIM, vendendo celulares, jogos, e tendo assistência técnica, a pessoa dando orientações. Essa é uma loja da Samsung, no Japão. A mesma coisa, dentro do metaverso, vendendo produtos. E aqui tem uma coisa curiosa. Deixa eu voltar aqui. Quando a gente fala de metaverso, para o leigo, que está começando a ter contato agora, parece que é uma coisa só. Mas, na verdade, ainda não é. Vai ser no futuro, mas ainda não é. Hoje, existem vários metaversos. Um de cada empresa. O metaverso do Facebook é uma coisa, da Roblox é outra, do Fortnite é outra. Então, por exemplo, eu abri uma senha no Fortnite, montei meu avatar lá, eu vou circular naquele mundo.
Vamos imaginar que a diva entre no Roblox e ela vai circular neste mundo dela. Se eu quiser convidar a diva para fazer alguma coisa aqui no meu ambiente, ela não consegue ir hoje. E eu não consigo ir no dela, porque esses mundos não se falam. Então, há uma briga hoje de tendência. Quem vai prevalecer? Essa loja, por exemplo, da Samsung, eu não sei em qual metaverso está. Mas seja lá qual for, ela está lá no Roblox. E eu sou um avatar que está em outra plataforma e eu quero comprar um celular lá, eu não consigo hoje. O que está acontecendo de pesquisa é que estão se unindo, criando APIs de comunicação, uma série de informações para o meu personagem, o meu avatar, poder frequentar outros ambientes. Então, tudo está mudando muito ainda. Esse aqui é um outro exemplo de como o dinheiro está circulando. As mulheres que estão aqui devem conhecer muito bem a marca Gucci, que é uma marca de bolsas caras, classe AA, bem famosa. E essa bolsa foi vendida pela Gucci por $4.000. Só tem um detalhe, essa bolsa não existe no mundo real. Ela foi vendida para um avatar. Alguém pagou $4.000 numa bolsa para usar no boneco. É um negócio muito louco, mas está acontecendo. Essa aqui é um tênis que foi vendido, foi produzido nos Estados Unidos só para o metaverso. Em 7 minutos, essa empresa vendeu $3 milhões em tênis, em 7 minutos, para os avatares usarem esse tênis. Porque quando você monta o teu boneco, ele está pelado, ele não tem roupa. Você tem que comprar o tênis para ele, a camisa para ele, você tem que começar a vestir essa pessoa, porque ela vai frequentar ambientes. Em algum momento ela vai para uma reunião no fórum, em outro momento tem uma reunião na justiça, outro momento ela está com reunião em clientes, outro momento ela está indo numa festa. Então, você tem que ter roupas muito parecidas com as roupas que a gente usa hoje. Aqui, por exemplo, uma coisa assustadora. Essa imagem aqui que vocês estão vendo é uma imagem de setembro do mês passado. Isso aqui está muito atualizado. Setembro do mês passado, a Justiça Federal do Brasil fez a primeira audiência em metaverso. Aqueles ali é o juiz, ali o pessoal já está na audiência. Essa tela é real. Significa que o contador, advogados, vão participar de ambientes assim. E a questão é, você está preparado? Você está preparado se tiver que ter uma defesa fiscal de um cliente seu, que tiver que ter uma justificativa na Cefaz, na Receita Federal, em algum lugar, repartição dessa, e eles falaram assim, a reunião para você discutir é dia tal, no metaverso tal, assim, tal hora. Como é que faz? É isso que eu estou querendo dizer. E essa reunião foi na Justiça Federal, na Paraíba. Não foi em São Paulo, no Rio de Janeiro, não. Ou seja, as tecnologias estão surgindo em todas as direções, em todos os lados. E é importante demais a gente estar antenado, porque os clientes estão se movimentando. E o contador, por natureza, ele é uma das profissões que mais se conecta com todas as outras profissões. O contador, ele fala com o dono do supermercado, com o dono da loja, com o dono do restaurante, o dono da fábrica, ele lida com outras profissões. O metaverso vai evoluir diferente, mais acelerado ou mais lento, de negócio para negócio. Só que o contador está no meio disso tudo. Você tem que entender um pouco disso tudo, porque o seu cliente vai exigir isso de você. Você vai ter um cliente que vai montar uma loja que não vai existir no mundo real. Daqui a pouco um menino vai procurar a sua empresa e fala assim, eu quero abrir um CNPJ. Aí você fala, pois não, pega o formulário e fala assim, qual é o endereço? Ele fala, não tem. Como assim não tem? Não, não tem endereço, é tudo virtual. Como é que faz? Como é que registra? Ah, não, e o alvará? Não tem alvará, ela não está em lugar nenhum. Tem muitas quebras de paradigma que nós temos que fazer e os conceitos, tudo que nós sabíamos no passado tem que ser reconstruído. Essa é a realidade. Eu queria que vocês tirassem foto dessa tela para pegar esse QR Code aí, porque esse QR Code ele tem uma das melhores palestras de metaverso para complementar tudo que eu estou falando para vocês. A palestra do Walter Longo tem 1 hora e pouco aproximadamente, falando um monte de conceitos que pode ser muito legal para complementar tudo que eu estou passando para vocês. Tira a foto aí, por favor, e depois vocês assistam com calma. O segundo é esse aqui. É outra indicação, que é um outro vídeo de uma outra palestra do Mark Zuckerberg, que é o presidente fundador do Facebook, que agora a empresa se chama Meta, justamente por causa de metaverso. Aqui ele mostra
tudo que a visão do Facebook para essa realidade. O primeiro, do Walter Longo, é mais agnóstico, ele é mais genérico. Aqui ele está mais puxando a brasa para o Facebook. E é internacional, está em inglês com legenda. Mas ele é mais tendencioso. Mas é importante a gente entender que o Facebook é uma das maiores empresas do mundo e está investindo pesado, por onde que eles estão indo, para a gente ter noção do que está por acontecer. De segmento para segmento, as coisas vão mudar drasticamente. Então, por exemplo, se você tiver cliente da área de entretenimento, o metaverso vai mudar muito, porque as pessoas vão estar inseridas nos entretenimentos de uma outra maneira. Então, é possível que tenha festas totalmente virtuais, é possível que produtos, brindes e coisas sejam totalmente virtuais, shows, cinema, filme, esporte, tudo isso deve ir para dentro desse ambiente do metaverso. Se você tem cliente do varejo, lojas, os mundos vão se misturar. A imagem de uma empresa no mundo real, no mundo virtual, vai ser quase a mesma. Isso significa que vai ser possível você estar andando no shopping center, sei lá, no Barra Shopping, no Rio de Janeiro, você entra numa loja, olha uma roupa, fala, pô, gostei dessa roupa. Vai lá, compra, chegou no caixa. Na hora que você pagar no caixa, a menina do Barra Shopping pergunta assim, essa roupa é para o senhor ou para o seu avatar? E você fala, não, é para o meu avatar. Quando ela registra a venda, a roupa aparece lá no teu guarda-roupa, lá no teu avatar. Ou o contrário, não é para mim. Ela vai embrulhar e te entrega, como faz hoje, normal. Mas também você pode chegar em casa e falar assim, poxa, eu vou entrar no metaverso, vou nessa mesma loja. Aí você vai no metaverso, na mesma loja, compra um outro produto e ele pergunta da mesma forma. É para o seu avatar ou é para você? Aí é para mim, me entrega em casa. O meu avatar aparece no guarda-roupa. E o contador vai ter que estar preparado para registrar essas operações, porque o papel da contabilidade é registro das transações de um negócio. Só que esses negócios estão mudando. Isso que é importante entender. Essas lojas que são totalmente virtuais, elas tendem a ter regulações diferentes. E todo mundo sabe disso, que as legislações elas andam atrasadas em relação à sociedade. Hoje nós temos, por exemplo, carros autônomos andando nos Estados Unidos e não tem carteira de motorista, não tem nada, não está regulado. O que vai acontecer se aquele carro atropelar alguém, por exemplo. Quando você fala de lojas virtuais, não está regulado, que ele não vai ter alvará, que ele não tem endereço, que ele vende produto, mas não tem estoque. As coisas estão ainda incertas e por isso que é importante ir assistindo essas palestras, essas apresentações, porque o jogo vai ficando mais claro ao longo do tempo. A mesma coisa aconteceu quando a internet surgiu e outras tecnologias. O processo de vendas, por exemplo, se você tiver clientes ligados à estrutura de vendas, isso vai mudar drasticamente, porque as pessoas vão passar a ser abordadas de uma forma virtual. Por exemplo, vamos imaginar que eu e a Diva estamos passeando no metaverso, resolvemos ir lá numa feira, sei lá de quê. Nós estamos andando na rua. Eu com meu óculos e ela com o dela. Nós dois, um do lado do outro. Eu olho para o lado, vejo a Diva, ela me olha e me vê. Na nossa frente, na rua, apareceu um outdoor, como tem hoje. Só que esse outdoor, lembre-se que ele é realidade aumentada. O que significa? Eu vou olhar para o outdoor, vou ver uma propaganda. A Diva que está do meu lado vai olhar para o outdoor, vai ver outra propaganda. Aquele outdoor está vendendo para mim, diferente que está vendendo para ela. Isso significa que as empresas de vendas vão se ajustar. O contador vai poder fazer propaganda do seu trabalho extremamente direcionada. Você poder dizer o seguinte, olha, eu quero que no metaverso as pessoas conheçam o meu escritório contábil, mas eu só quero aparecer para quem é do área de supermercado, que tenha mais de 50 anos e que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando você faz isso, a inteligência artificial que está por trás identifica as pessoas e apresenta os slides, as chamadas em cima daquela pessoa. O processo de vendas muda. Isso significa que você tem que entender um pouquinho mais de marketing e vendas para vender o teu próprio serviço. Marketing digital e publicidade vai se misturar, os outdoors de rua que eu acabei de falar. Essa forma de apresentar está diferente. Como é que era no passado? No passado, a gente, como Alterdata, lá há 30 anos atrás, eu fazia um anúncio, botava no jornal O Globo,
milhares de pessoas olhavam aquele negócio que a Alterdata botou ali. 90% de quem estava olhando não era público-alvo. Era um garoto da escola, era uma pessoa que não tinha empresa, não tinha nada a ver. A gente jogava dinheiro no lixo, aos montes. Hoje, o que vai acontecer? É como se cada um estivesse olhando um jornal personalizado, que só aparece aquilo que interessa para ele. Então, a Alterdata vai aparecer para um contador, mas não vai aparecer para sei lá o quê, uma empresa diferente, de outra atividade que eu não atuo, que não tem necessidade nenhuma, que o cara nunca é potencial comprador daquela coisa. Então, o jogo está diferente. Eventos, por exemplo, quem tiver clientes, contadores, clientes que fazem eventos, esse vai mudar mais drasticamente ainda, porque ingressos vão ser virtuais, os shows vão ser virtuais, a gente já vai poder ter acesso a shows mundiais. Vai ser possível um cliente seu que faz festas fazer uma festa em Paris, dentro do metaverso. Então, a relação de consumo modifica violentamente. As visitas, por exemplo, que você pode fazer a certos lugares, também estão sendo revistas. Por exemplo, muitas pessoas que eu conheço aqui no Brasil nunca entraram no Museu do Louvre, na França. Agora vai ser possível. Você vai botar o teu óculos, vai chegar lá, vai pagar um ingresso, você vai entrar dentro do museu. E aqui você está olhando e vendo todas as obras de arte naturalmente. Então, isso muda a estrutura de viagens. Então, quem tem, por exemplo, clientes da área de viagens, você pode orientar o teu cliente a ter uma outra pegada e ele poder fazer viagens virtuais. Isso é possível. Educação, completamente diferente. Isso já está diferente. Você vê que a pandemia colocou o ensino à distância de uma forma assim impressionante. Hoje, as pessoas conseguem ir para dentro do metaverso, entrar numa sala de aula, o professor está falando, ele apresenta os slides, fala ao vivo, as pessoas perguntam, como se estivesse lá. E, na verdade, você está em casa de pijama. E as pessoas estão vendo o teu avatar lá todo bonitinho. O método de ensino está sendo ajustado, a maneira de aprender está sendo ajustada. Então, as coisas estão se transformando dessa natureza. Prestadores de serviços, por exemplo, reuniões virtuais, esse tipo de apresentação que nós estamos fazendo aqui, ela podia ter sido feita dentro do metaverso. O slide seria o mesmo, mas os avatares estariam nos representando naquela determinada situação. Já tem, atualmente, psicólogos fazendo sessões de terapia pelo metaverso. O paciente vai até o metaverso, entra na clínica, encontra o médico, senta na cadeirinha, conversa, como se estivesse presencial. Já está dessa forma. Telemedicina, mesma coisa. Você poder falar o que está acontecendo contigo, o médico te entende e pede um exame, e identifica e tal, e receita, tudo pelo metaverso. A contabilidade, ela é muito importante entender que as crianças hoje que têm 10 anos de idade, daqui a 10 anos ele é seu cliente. Ele vai querer um relacionamento diferente. Os contadores hoje que não estão adaptando a realidade de comunicação com seus clientes, você está ficando para trás. Eu tenho, por exemplo, na Alterdata, o nosso atendimento hoje é todo chat, com robôs, com um monte de gente atendendo, mas chat. Outros dias, um contador fez uma reclamação que não estava gostando do atendimento chat. Primeira coisa que eu perguntei, qual a idade dele? Aí a pessoa me falou, 78 anos. Eu falei, é natural. É natural que ele não esteja entendendo. Agora, faz o seguinte, pergunta o funcionário dele, que tem 25 anos de idade, o que ele prefere? Nós fizemos uma pesquisa, fomos no escritório dele perguntando, o funcionário dele adora. É isso que eu quero dizer. Então, o funcionário gosta, porque tem 20 e poucos anos, está acostumado com uma tecnologia diferente de um cara de 70 anos que está acostumado com outra tecnologia. Lembre-se que o seu cliente também vai ter essa disparidade. E se você não está adaptado a isso, você vai ficar para trás. Porque o teu cliente mais jovem quer coisas, reuniões como aquela da Receita Federal. Será que ele quer ir lá no teu escritório? Duvido. Ele vai querer uma reunião no metaverso daqui a pouco. Então, nós temos hoje muitas dúvidas. Nós temos retreinamentos, nós temos que pensar diferente, nós temos que nos adaptar a uma nova realidade, aprender a aprender, estudar continuamente. Nós temos que entender que nesse processo de mudança, ter as pessoas certas dentro da organização é extremamente importante. Então, as pessoas certas são aquelas que não têm medo da mudança,
que estão preparadas para aprender uma coisa nova, que são adaptativas. Se eu pudesse ter uma palavra que represente tudo que a classe contábil está vivendo agora e vai viver mais ainda, a palavra mais importante é adaptabilidade. É você se adaptar a algo que você não sabe o que é. Eu não sei, por exemplo, o que a Alterdata vai ser daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Mas eu tenho certeza absoluta que ela vai ser diferente de hoje. Por ela ser diferente de hoje, eu tenho que preparar um ambiente para que ela vá se transformando em alguma outra coisa. Por isso que eu tenho que ter as pessoas certas. Colaboradores da Alterdata que rejeitam mudanças não podem estar dentro da empresa. Eles não estão compatíveis com o processo evolutivo. Se você tem um escritório contábil, tem 20 funcionários, tem 2 ali que não aceitam uma mudança, eles estão travando a evolução do seu escritório para uma nova realidade que está acontecendo, batendo na nossa porta e acelerando o processo como um todo. Então, é muito importante que a gente entenda que esses conceitos são fundamentais para a sobrevida. A Alterdata, por acreditar nesses padrões, é uma companhia hoje que tem cerca de 1 milhão de usuários que usam os nossos sistemas todos os dias. A gente tem cerca de 120 bases distribuídas pelo país, são 2.400 pessoas aproximadamente da empresa, 61 mil clientes ativos e a 5ª maior empresa de software do país. Ou seja, a gente está evoluindo continuamente. A pandemia foi um ano muito difícil, mas ela ensinou muitas coisas para todos nós. Na pandemia, praticamente todas as empresas de software que eu conheço caíram de faturamento, a Alterdata cresceu 8%, chegou em 2021, nós crescemos 19%, esse ano nós estamos crescendo 45%. Ou seja, a gente está num processo contínuo de evolução, muito por acreditar nesses conceitos. Esse livro maior aqui é um livro que eu escrevi nos últimos anos, tem muitas coisas bem bacanas para o aspecto empreendedor. Todos os outros livros eu participei como coautor, então tenho me dedicado muito a estudar e me aprimorar. Tenho feito palestras normalmente 2 por semana no Brasil inteiro, levando conteúdos relevantes, tanto para a classe contábil quanto para a classe de negócios empresariais. Então, eu estou sempre me dedicando a mostrar para as pessoas o quanto de oportunidade existe onde muitos estão vendo problemas. O LinkedIn e o Instagram são os locais que eu mais coloco conteúdos, quase que diariamente, para estimular, provocar as reflexões das pessoas. Então, muito obrigado aqui pela oportunidade, por nós termos feito essa breve apresentação. Vamos ficar aberto aqui um pouquinho para perguntas e bate-papo aqui, para nós estarmos trocando aqui um pouco mais de informações. Admir, obrigada. Clareou bastante para mim os seus bonequinhos, os seus avatares. Agora é saber como vestir os avatares, ou a gente, não fazer as coisas trocadas. E no aspecto dos escritórios, das empresas contábeis, começarmos a pensar, e nas entidades contábeis também, certamente, né? Qual o primeiro passo, começar por onde, além de estarmos participando de várias apresentações e estudando efetivamente, quais, assim, o que fazer com os nossos colaboradores, os nossos empregados, com as pessoas que trabalham conosco, além de incentivá-los a participar em todas as oportunidades que teremos que criar. Além disso, fazer o quê, primeiro? Pode falar. Não é isso aí. Nesse momento, algumas pessoas me perguntam, mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que montar um escritório no metaverso agora? Não. Ainda é muito incerto. Por exemplo, a Alterdata, se você perguntar o seguinte, nós somos uma empresa grande, se você perguntar para mim, o que você já fez no metaverso? Sabe o que eu vou falar, Diva? Nada. Nós não temos nada ainda, nós estamos observando. A gente está olhando, está entendendo, estou lendo um livro lá de fora, o que está acontecendo nos Estados Unidos, como é que as empresas estão se movimentando na Europa, eu estou olhando o que está acontecendo. Porque é um negócio tão novo, mas tão novo, que nenhuma empresa de pesquisa, inclusive, sabe exatamente o que vai acontecer. Então, é muito importante que a gente faça pequenos experimentos, para que a gente comece a simplesmente olhar, assistir um vídeo no YouTube, participar de uma apresentação como essa, para que a gente acompanhe o que vai acontecer daqui a 6 meses. Será que daqui a 6 meses isso já se tornou algo mais real? Essa apresentação, por exemplo, da Receita Federal foi mês passado. Isso me surpreendeu.
Eu não esperava que isso fosse acontecer numa repartição pública. Me surpreendeu violentamente. Eu imaginei que a repartição pública seria mais lenta. Não aconteceu. Que bom. Pois é. Então as coisas são muito novidades. O que é importante para a sua própria equipe é que eles participem desse tipo de evento aqui. As equipes de todos vocês deveriam assistir esse vídeo para entender um pouquinho esses movimentos, para entender o quanto que todos os escritórios contábeis precisam deles, adaptados a uma nova realidade, que eu não sei se ela vai acontecer efetivamente daqui a 5 anos, daqui a 2, ou daqui a 10, não sei, porque ninguém tem essa resposta ainda. Então, eu, como empresário, todas as vezes que surge uma tecnologia muito jovem, que gera uma insegurança, que é uma coisa muito diferente, disruptiva, eu observo pontualmente, eu fico olhando regularmente, vendo qual é o momento da gente estar inserido ali de forma concreta. Nesse momento, ainda é prematuro, mas é essencial que já entenda os movimentos que estão acontecendo de forma global. Ok, muito bom, valeu. Evelyn ou Bárbara, vê mais alguma pessoa? Senhor Vladimir, o participante Reinaldo gostaria de fazer 2 perguntas para o senhor. Senhor Reinaldo, pode abrir o microfone, tá bom? Senhor Reinaldo, está me ouvindo? Não está aí, não. Tem uma pessoa com a mão levantada. Tem outra pessoa. Ana Maria está com a mão levantada. Ó. Pode abrir o microfone, Ana Maria. Evelyn, depois pede às pessoas para a gente fazer uma foto. Oi, dá para ouvir agora? Agora estamos ouvindo. Ô, Vladimir, coincidentemente, hoje eu tô usando a camiseta da Alterdata que eu ganhei no evento. Ah, que Muito beleza! Ah, que bom! Hoje eu tô garota propaganda Alterdata. E de rosa ainda, que ótimo! Com certeza. Vladimir, parabéns pela palestra, maravilhosa. Estou aprendendo um pouquinho sobre o metaverso e quero aprender mais. Vai ser muito importante para nós, lá do Sindicato Contabilista, termos outras palestras para divulgarmos esse novo mundo que nós estamos começando a viver. Muito bom, Vladimir. Um grande abraço e muito obrigada mesmo. Obrigado, Ana Maria. É isso, você falou tudo. É muito importante escutar várias visões, porque às vezes eu passo uma coisa, o outro passa outra, o outro vê de uma forma diferente, você vai conectando isso tudo. A gente, como sindicato, vocês têm que começar, não agora, mas talvez daqui a pouquinho, começar a cobrar das repartições públicas algumas definições, porque tem muitas dúvidas sobre contabilização de um dinheiro que não existe, contabilizar registro de um negócio que não tem endereço, e como é que faz alvará de uma coisa que não está em local nenhum. Então, tem um monte de dúvidas que tem que começar a cobrar das repartições públicas uma definição sobre isso, né? Exato. Eu não queria perder essa palavra sua, essa palestra, de jeito nenhum. Tanto que eu estou na rua dirigindo, indo no cliente e com o celular no braço, escutando. Que bom. Muito obrigado pela confiança. Sim, com certeza. A Alterdata está no nosso foco. Muito obrigado. Um grande abraço. Abraço. Senhor Vladimir, o Reinaldo conseguiu ótimo. Pelo chat, né? A primeira pergunta é: como ficariam as questões éticas dentro deste universo? Reinaldo, isso realmente é um problema sério, né? A gente já tem casos, não no Brasil, mas no exterior, de ações judiciais no mundo real de crimes cometidos no metaverso. Casos de agressões verbais e problemas dessa natureza já estão acontecendo. Aspectos éticos, por exemplo, já estão em crise. Agora, as legislações, como eu comentei lá no começo, elas estão sempre atrasadas, né? Porque a gente que fez direito sabe disso, que as leis elas estão regulando uma sociedade. Então, quando a sociedade é muito veloz, trâmite para aquela lei existir, que passa por um monte de repartições públicas, até ela ser homologada, demora. Então, nós vamos viver um período agora meio cinza,
que é isso que você falou. Nós vamos ter uma fase meio turbulenta de problemas provavelmente éticos, de problemas de crimes acontecendo, de problemas... Já vi caso, eu li uma reportagem outro dia, de assédio sexual no mundo virtual. Ou seja, ainda estamos numa fase meio cinza, mas a tendência são as legislações irem sendo construídas e regulando essas situações. Então, eu acho que você tem razão na sua preocupação, porque realmente vai ser um problema durante esse período, né? É a segunda pergunta dele, acho que o senhor acabou de responder, que como ficariam as questões legais, penais, jurídicas, entre outras, neste campo? Não, para você ter uma ideia, Reinaldo, nessa viagem que eu fiz em janeiro desse ano lá para Nova York, na NRF, tinham salas com 400 advogados discutindo situações do seguinte: por exemplo, um carro autônomo, que nos Estados Unidos já tem vários, fazendo entrega de pizza, não tem ninguém dirigindo o carro, ele vai sozinho, para na frente da casa da pessoa, a pessoa pega a pizza e ele volta para o restaurante. Esse carro atropela alguém, como é que fica? Olha os problemas que podem acontecer, que não estão regulados ainda. Então, uma dica importante, se tiver algum advogado aqui, há uma oportunidade imensa para a jurídica, porque não existem advogados especializados também nesse mundo virtual. Os advogados que se especializarem, eu acho que vão ganhar muito dinheiro, pelo menos numa fase, até ter milhares de advogados que entendam desse assunto. Mas enquanto for restrito, eu acho que vai ser muito interessante, porque muitos problemas vão acontecer, porque um carro autônomo pode atropelar alguém que é culpa do outro, a culpa pode ser do algoritmo, pode ser um sensor que quebrou, pode ser um monte de problemas que podem acontecer relacionados a essas plataformas. E aspectos de roubo, né? Como nós estamos falando de transações de dinheiro, são dinheiros reais, quem me garante que alguém não vai poder usar a minha identidade num lugar para comprar uma coisa? Então, vão ter problemas. Eu acho que as pessoas que são advogados podem observar, estudar mais nesse assunto, entender um pouco mais de tecnologias, participar de eventos, principalmente no exterior, que estão mais avançados que a gente aqui, para estar se capacitando, porque vai abrir uma janela de oportunidade imensa para prestar serviço nessa área. E, Ladimir, a última pergunta dele, se o senhor teria algum livro ou artigo que ele possa estar lendo, né, sobre essas questões jurídicas? Reinaldo, não tem ainda, Reinaldo, nada muito consolidado. Hoje, o que eu tenho usado como fonte de consulta é o YouTube. O YouTube e algumas revistas lá fora, na Harvard Business Review tem saído alguns conteúdos bem interessantes, mas não é livro, são revistas. E o YouTube tem muito conteúdo em inglês, com legenda, alguns já aqui no Brasil, que a gente vai se alimentando de informações. Por exemplo, esse caso da Receita Federal é do mês passado. Eu tirei de um vídeo que eu assisti no YouTube. Um vídeo que eu assisti no YouTube, eu vi a tela, eu falei, caramba, eu não sabia disso. Eu não sabia. E olha que eu sou da área, porque as coisas estão acontecendo com muita intensidade. Então, se você usar as palavras-chave certas no YouTube, você vai ver muitas coisas interessantes. E opta por muitas coisas lá nos Estados Unidos, Alemanha, são textos em inglês, mas são mais atualizados, porque tem muita coisa nascendo nesses países, né? Quer ver uma coisa curiosa? Eu não sei se vocês sabem, mas aconteceu recentemente aqui no Rio de Janeiro o Rock in Rio, né? Foi um evento muito importante aqui no Brasil e a guarda na floresta que estava do lado do Rock in Rio foi feito por robôs. Era um cachorro robô. Eu não sei se vocês sabiam disso. Ali eram cachorros com inteligência artificial, 4 patas, sensores, visão, câmeras, que ficavam olhando se tinha alguém pulando muro, esse tipo de coisa assim. E eles ficavam circulando e notificando uma central, olha, teve uma fraude aqui, ó, nesse ponto aqui aconteceu isso e aquilo. Legal, não sabia. Para você ver como as coisas estão aqui no Brasil. Então, são coisas assim que estão acontecendo demais. Agora, isso não é perfeito. Quem garante que esse robô não pode machucar alguém lá na hora, pode causar algum dano?
é importante entender que está tudo em transformação. Então, não tem nada escrito em pedra, as coisas estão mudando, a toda semana mudando um pouquinho. Isso. Vladimir, por enquanto não temos mais nenhuma pergunta. O senhor Muito tem algo bom. mais a acrescentar? Não, acho que já falamos aqui o que tinha que falar. O tempo aqui já foi bom. Vamos ver se a gente tira uma foto. Será que algumas pessoas poderiam abrir a câmera para que a gente registrasse aí esse nosso primeiro encontro? Porque, Vladimir, certamente, como está tudo em evolução, em ebulição, em criação, em algum outro momento, vamos aguardar um pouco, certamente conversaremos com você para atualização Eu das posso até, nossas... Diva, ir te sinalizando. Daqui a uns meses eu falar, Diva, ó, mudou um monte de coisa, acho que já cabe a gente dar uma notícia para o pessoal. Eu já posso te avisando. Valeu, muito bom. Melhor do que toda hora a gente não saber direito se está no momento certo. Esse Exatamente. É com você. Então, Bárbara, assim que o Vladimir der alguma sinalização, nós vamos organizar outra conversa e vai ser muito bom. Então, Evelyn, mesmo que muitas pessoas não tenham oportunidade de abrir aí as suas câmeras, bate uma foto para a gente deixar registrados os nomes e a data. Sabe, Vladimir, a gente faz um relatório no final do ano, tipo relato integrado, dentro da nossa a realidade, e é sempre bom, eu gosto que fiquem registrados os momentos que nós tivemos de possibilidade de acrescentar valor de informação, de conhecimento para os nossos colegas, e a gente está participando também nessa evolução sobre vários campos. E esse aí é um que nós entendemos que, neste momento, é super relevante. Quero aproveitar para te agradecer a sua disponibilidade. Sei que são muitas as suas, hoje em dia, seus compromissos, mas nos prestigiar com a sua presença, com a sua fala aí, foi muito importante para nós. Conta sempre comigo, Diego. Conta sempre comigo. Eu tenho muitos conteúdos que podem ser interessantes. A gente pode, em algum momento, trazer outros conteúdos para todo mundo, porque, como eu comentei, a classe contábil ela é linda, é uma profissão que está em ebulição e ela, eu acredito que está num dos melhores momentos que já teve historicamente, porque ela está agregando valor aos clientes de uma forma que até então não era tão possível e hoje está sendo muito viável. Então, cada vez mais o cliente precisa do contador consultor, aquele contador que ajuda a pensar o negócio do cliente, e essas tecnologias estão contribuindo muito. A Alterdata vem investindo pesado nos sistemas, criando robotização, criando automação, para que o contador seja menos tarefeiro e mais pensador. Hoje, o nosso módulo de e-contador, que mantém os apps no celular dos seus clientes, interage diretamente com seus sistemas de uma coisa que era inimaginável. O que a gente consegue fazer hoje, conectando você, escritório contábil, aos seus clientes, é uma coisa que eu mesmo, há alguns anos, não imaginava que a gente pudesse fazer, mas as tecnologias hoje estão permitindo. Então, a gente está investindo muito forte para o contador estar no polo mais consultor e mais pensante, menos na tarefa. A tarefa é deixar as máquinas fazerem de uma forma mais robotizada, mais automatizada, né? Isso, ai que bom, muito bom. Então, vamos sim, eu vou depois ver com você esses outros itens e dentro aí das suas possibilidades, disponibilidades, vamos agregar valor aí. Já estou mais entusiasmada. Muito bom. As portas da Alterdata estão abertas para vocês, nós estamos aqui pertinho aqui do Rio de Janeiro, estamos em Teresópolis. Se quiserem marcar um tour um dia para visitar a gente aqui, com o maior prazer a gente recebe vocês aqui na empresa. Vale a pena porque já fiz esse tour, não agora, mas há algum tempo atrás, e realmente é uma empresa que a gente fica motivada a estar divulgando, trabalhando junto, pelo pioneirismo, muitas vezes, de ações que a gente nem sabia que eram possíveis ser feitas, e eles já estão disponibilizando para os nossos clientes, para nós, da área contábil, e sempre com esse olhar de colocar o profissional da contabilidade como aquele que traz soluções, apresenta soluções também para o seu cliente, porque quando o cliente cresce, todos nós crescemos. Exatamente. E aí, Vladimir, parabéns aí por todo o seu empenho, Obrigado. pela sua equipe de trabalho, que a equipe também é top 10. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Um abraço, até a próxima.
Até a próxima. Obrigada a Tchau, todos tchau. que estiveram aqui conosco. Até a próxima. Tragam sugestões, tá? E obrigada pela presença também. Valeu. Vamos tirar a fotinha? Vamos. Vamos lá, então. 1, 2, 3 e já. Só mais uma para garantir. 1, 2, 3 e já. Obrigada, pessoal. Valeu. Valeu, Beijos. tchau. Abraços para todos. Uma boa tarde.